Oi amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez à nossa aula de número 4. Hoje nós iremos finalizar essa parte das ferramentas iniciais. E relembrando pessoal, qualquer dúvida, não deixe acumular. Entre em nosso site www.autocriativo.com.br, deixe sua dúvida, deixe suas perguntas, faça o seu comentário, mas não deixa acumular dúvidas, tá certo? É o canal de comunicação entre nós e vocês. Então hoje nós vamos ver mais alguns comandos, mais algumas ferramentas aqui, né, dessa nossa lista. E quando eu falei aqui das três câmeras, das três ferramentas de câmeras, né, de navegação, de ângulo, de arrastar o componente, de fazer girar, que é o orbitar o ângulo da câmera, eu não falei dessa lupazinha aqui, que na verdade similar ao zoom, com algumas setinhas. Essa aqui, pessoal, na verdade ele serve para centralizar o seu projeto. Então deixa eu fazer aqui um desenho qualquer de um retângulo, e digamos que de tanto eu trabalhar e mexer no programa, eu mexi aqui no zoom, arrastei lá para o outro lado, de repente eu mexi tanto que eu nem sei onde foi parar meu desenho. Ao clicar aqui nele, ele traz para mim de novo o meu modelo centralizado, ok? Ou seja, eu mexi, me perdi. Ao clicar nele, ele, independente da posição que ele estiver, ele traz para mim o meu modelo, tá certo? Vale a pena relembrar também que toda vez que eu criar um componente, eu preciso fazer aquela inversão de faces, ok? Eu clico aqui, venho em inverter faces, deixando sempre o lado branco para cima, porque isso futuramente no procedimento chamado renderização pode gerar algum problema, tá certo? E daí eu também queria fazer uma correção da aula anterior, numa medida. Quando nós fizemos o tampo daquela mesa, eu fui calcular 8 milímetros e coloquei 0,8 e depois, perdão, 0,08, e até comentei que tinha ficado grosso demais para um tampo de vidro e reduzi. Na verdade isso aconteceu porque eu calculei errado. 8 milímetros seria 0,008. Quando eu botei só 0,08 ficou apenas 8 centímetros. Então eu vou refazer aqui para exemplificar o que aconteceu. Nós pegamos a ferramenta empurrar, puxar, coloco aqui, clico e começo a movimentá-lo para cima. Se eu quisesse 80 centímetros, seria 0,80. Tá aí. Se eu quiser 8 centímetros, é 0,08. E dou Enter. E se eu quisesse 8 milímetros, como foi aquela proposta, seria 0,008. Aí sim nós teríamos aqui a espessura de 8 milímetros, tá certo? Então apenas porque como estava definido em metros, em alguns momentos é necessário você fazer essas conversões de cabeça para desenvolver o seu projeto. E é comum também, como eu falei, a gente se enganar e errar, e foi o que aconteceu na aula anterior, tá certo? Então agora deixa eu apagar aqui novamente. E ficou faltando nós vermos essa ferramenta aqui chamada equidistância. Na verdade, a equidistância ela vai ser muito utilizada principalmente em projetos residenciais que você precisa fazer construção de paredes. Então vamos fazer aqui uma simulação. Poderia até ter aproveitado aquele retângulo, mas eu apaguei. Digamos que você vai fazer um terreno aqui de 8 por 4. Então eu já sei que eu pego o meu retângulo, digito 8 ponto e vírgula 4. Tenho aqui o meu terreno, vou girar. Girei, próximo passo vou inverter faces, lado branquinho para cima, face invertida, aproximo do meu zoom. Agora suponhamos que eu quero fazer um muro. Essa aqui seja a extensão externa do meu terreno. Eu vou construir
em todo ele e preciso fazer um muro de 15 centímetros. Então eu poderia fazer o que? Através da minha fita métrica, que também vimos na aula anterior. Clico aqui, arrasto para dentro e digito, por exemplo, 0,15. Agora sim, 15 centímetros. Digito aqui, 0,15. Digito aqui 0,15. Ou seja, clico com minha fita métrica, arrasto e coloco 0,15. Ou seja, internamente eu tenho uma espessura de 15 centímetros. Então pego meu retângulo, coloco aqui por cima. Cliquei e com a borracha agora eu apago a linha tracejada. Então note que eu tenho uma parede interna de 15 centímetros. Agora eu pego aqui a ferramenta empurrar, puxar e arrasto para cima o tamanho que eu quero. Pois bem, para facilitar esse procedimento que eu acabei de fazer, e aí eu vou dar aqui um Ctrl Z para desfazer. Ó, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Para que eu faço essas paredes de 15 centímetros todos de uma vez, eu pego a função equidistância. Então, eu venho aqui com o meu ponteiro do mouse, clico uma linha, aperto Shift e mantenho pressionado e vou clicando nas 4 linhas. Pronto, cliquei. Pego a função equidistância, coloco sobre uma linha qualquer, veja que apareceu um quadradinho vermelho para facilitar. Clico, sem precisar ficar pressionando e arrasto para dentro. Quando eu arrasto para dentro, veja que lá na minha caixa de medidas, ali, ó, distância, está me dando essa distância. Qual que eu quero? É a de 15 centímetros, então eu digito 0,15 e dou Enter, ok? Então eu tenho toda essa minha extensão de 15 centímetros. E aí novamente eu posso pegar a ferramenta empurrar, puxar e movimentar conforme a minha necessidade. Digamos que eu tenho uma mureta aí de 1 metro, eu digito 1,00. Tá aí 1 metro. Ok, pessoal? Agora, daqui, exatamente dessa linha, essas funções da direita, elas não são utilizadas em procedimentos e projetos arquitetônicos. Lembra que na primeira aula eu expliquei, e por isso eu fiz questão de detalhar, que quando o Google comprou o SketchUp na versão 5, a intenção dele era produzir objetos em 3D para utilizar em seus mapas já existentes na época. Então essas funções aqui eram exatamente para isso. Por exemplo, essa primeira aqui, adicionar localização, quando você clica, ele vai abrir aqui a figura exatamente do Google Earth, que é aquela visão via satélite. Então, tanto essa, uma outra, por exemplo, essa aqui também, ó, vai abrir uma... Não está abrindo. Essa aqui, perdão. Essa aqui do lado também, ó, vai abrir uma texturização de mapas. Ou seja, daqui para cá nós não iremos utilizar em nossos projetos, tá certo? E esse daqui, que é criar componente, nós vamos explicar mais para frente, porque é uma função já de nível avançado, tá certo? Com isso fica faltando a opção pintura, que na verdade ela está muito além de uma simples pintura. É uma ferramenta que nós chamamos de texturas, que você não só vai colocar uma cor sobre o objeto, por isso não é uma pintura simples. É através dela que você vai simular, por exemplo, um gramado, um asfalto, um porcelanato, um piso de, um forro de PVC, ou seja, você tanto utiliza também como pintura, mas também como texturas. Então nós temos maneiras de usar texturas pré-existentes, que nós vamos ver agora, como também existe maneiras de fazer texturas avançadas, que é você pegar uma textura qualquer na internet e simular no seu projeto, o que nós usamos demais também.
É muito comum o cliente chegar assim, testa a textura de madeira tal no móvel X. Você entra na internet, pega essa textura e simula. Nós também faremos isso passo a passo, tá certo? Então, para ver essa função aqui de textura, vamos desenhar de maneira rápida novamente uma mesa similar àquela que nós fizemos na aula anterior, que eu disse que poderia ter uma base de madeira, um tampo de vidro. Vamos fazer isso então? Então deixa eu deletar novamente isso aqui. Não selecionei tudo. Deletei. Vamos pegar aqui a nossa mesa. Vamos desenhar de um jeito diferente agora. Vamos pegar um tampo de 1 metro, ponto e vírgula, por 1 metro. Tá aqui o meu tampo então. Tá certo? Vou colocar face para cima, inverter face. Vamos pegar esse tampo aqui e agora sim, vamos simular um tampo de vidro de 10 de 8 milímetros, conforme o anterior. Então eu vou começar a subir e digitar 0,008. Tá aí, 8 milímetros. Agora o que eu faço? Eu vou pegar a minha câmera aqui, a minha função orbitar, vou girá-lo de cabeça para baixo, ó. Olha aí. Veja a importância lá do meu referencial. Ele está de cabeça para baixo, então eu sei que o meu objeto está de cabeça para baixo, porque se ele não aparecesse, talvez eu soubesse por esse fundo aqui verde e azul, mas ele sempre é uma referência a ser utilizado, ok? E aqui vou projetar uma base de madeira. Como a ênfase agora vai ser colocar textura, não vamos nos ater exatamente às medidas, tá certo? Então, como é que eu posso fazer de maneira bem mais rápida aquela base em formato de cruz? Eu pego o retângulo, faço assim, por exemplo, depois pego o outro, faço assim. Então veja, não está na medida exata dentro do esquadro, apertei aqui o S para cancelar. Vou pegar a borrachinha aqui, apagar essa parte de dentro e com empurrar, puxar, vou colocar 90 centímetros. Estou fazendo mais rápido porque são lições das aulas anteriores, tá certo? Mas qualquer dúvida, pausa o seu vídeo aí e refaça novamente. Então tá aí. E agora eu vou desvirar. Olha aí. Veja que não está bem enquadrado porque nós não medimos, tá certo? Então o que a gente pode fazer agora? Vamos aplicar a função pintar. Clico aqui, ele vai me abrir essa opção de materiais. Aqui, pessoal, nós temos uma diversidade enorme de materiais. Ó, nós temos azulejos, carpetes e têxteis, cobertura de solo, as cores propriamente dita e madeira. Essas são as texturas já pré-estabelecidas que o SketchUp traz, mas nós podemos criar a nossa própria textura. Mas isso nós veremos em aulas futuras, tá certo? Então aqui nesse caso, eu havia dito que a base seria de madeira, então a gente coloca em madeira. Escolho uma madeira qualquer, e aí depois na sua casa, coloque todas, vai testando realmente. Vamos escolher essa aqui, venho com um baldezinho e clico sobre cada face, ó. Giro. Ó. Continuo girando. Não estou usando os atalhos do teclado, mas você poderia também, tá certo? Giro. Então tá aí, minha base está toda de madeira. Ó. E o meu tampo? Eu comentei que poderia ser de vidro. Aqui, ó, vamos fazer uma coisa aqui para, como eu falei, simular uma situação do dia a dia para a gente poder corrigir. Digamos que eu quero deixar isso aqui igual. Eu não estou gostando não, tá feio, eu quero deixar tudo igualzinho. Então o que eu posso fazer? Pega a minha fita métrica, veja, ó, aqui tem 34.
Aqui tem quanto? 19. Então você calcula de 34 para 19 eu preciso de mais quanto? Mais 15. Então você pega aqui o seu empurrar, puxar, ó, coloco aqui e vou esticar mais 15 centímetros. Então eu clico, começo a puxar e digito aqui, ó, 0,15. Tá aí. A base aqui ficou igual, a gente vai consertar o tampo também, tá certo? Vamos ver aqui essa outra base agora, ó. De cá tem 24 centímetros. ESC para sair do comando. Do lado de cá tem 25, olha, quase deu. Então, vamos diminuir o lado de cá 1 centímetro ou aumentar o lado de cá 1 centímetro, tanto faz. Vamos aumentar o lado de cá. Eu pego, clico, puxo 0,01. Tá aí. Então a minha base agora já está simétrica, ou seja, está igual. Vamos corrigir agora o lado aqui dos tampos da mesa. Então, como que a gente pode fazer isso? Vou fechar aqui minha caixinha por hora, tá? Fechei. Vamos ver essa distância e essa distância. Depois essa distância e a distância de cá. Então aqui, ó, da base para o meu vidro, vou dar um zoom, usar a fita métrica. Eu tenho aproximadamente 23, tá vendo que não tá 23 exatamente? Tem aproximadamente 23. E do lado de cá eu tenho aproximadamente 14. Então você faz novamente a continha, 14 menos 23 dá 9. Então esse lado aqui do meu vidro precisa crescer 9 centímetros. Então eu pego ele aqui, ó, e vou puxar 0,09. Tá aí, ó, 0,09. E agora vamos ver aqui esse lado também, que visivelmente está bem tortinho. Ó, daqui para cá eu tenho 14. E daqui para cá eu não tenho nada, que está bem rente. Então eu pego meu empurrar, puxar, clico uma vez, puxo para frente e digito 0,14. Tá aí. Agora minha mesa está bem assimétricazinha. Faltou pintar aqui embaixo. Pintei. E aí veja só que já está aqui definida a minha cor. Eu coloco. Mas se porventura, vamos aqui fazer uma simulação. Vamos pegar a cor. Deixa eu ver aqui. Esse amarelo aqui, por exemplo, ó. Pintei aqui de amarelo. E aí fechei. Digamos que eu vou pintando um monte de coisa e de repente descubro que preciso pintar essa parte aqui de baixo também de amarelo. Mas já não me lembro mais exatamente que amarelo é esse que eu utilizei. Até porque aqui eu tenho a opção de editar cores, ó. E posso fazer variações aqui no tom de amarelo. Tanto aqui como aqui, que depois eu não vou mais encontrar aqui nessas seleções. Quando isso acontecer, eu faço o quê? Digamos que eu achei esse laranjado aí. Quero botar aqui. Então eu venho aqui nessa opção conta-gotas, clico. Cliquei no conta-gotas, ele vai trazer exatamente o mesmo tom do laranja para cá também, ó. E aí coloquei, ok? Como eu quero voltar por tom madeira, eu pego de novo conta-gotas, puxo aqui e coloco. Essa função é importante principalmente quando você trouxer uma textura da internet. Você trouxe uma textura da internet, depois você de repente nem a encontra mais, usa a opção conta-gotas, tá certo? Então a minha base já está de madeira. E o meu tampo aqui que eu quero fazer de vidro. Eu venho novamente aqui no meu baldinho. E aqui eu vou na opção translúcidos. E nos translúcidos eu tenho aqui, ó, vidro cinza translúcido, vidro azul translúcido. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. E clico aqui em cima. Veja que ele ficou transparente, tanto que apareceu essa parte aqui. Clico embaixo também.
E como que os lados também aqui eu preciso pintar de azul, perdão, de translúcido na verdade. E aí o que eu posso fazer para tentar diminuir isso aqui, porque ficou meio estranho. Eu entro aqui de novo, vou em editar e aqui embaixo eu tenho a opacidade, ó. Totalmente transparente e nem tanto transparente, ó. Tá certo? Olha aqui. É claro que você poderia ter feito isso aqui, fechado ele aqui embaixo essa base para não ficar aparecendo aqui em cima, tá certo? Naquele estilo que nós fizemos ontem na aula anterior, isso aqui não iria acontecer porque nós primeiro fechamos a base e depois colocamos o tampo. No nosso caso aqui ele ficou aparecendo aberto por dentro porque eu criei a base em cima do tampo e usei o empurrar puxar, tá certo? Então aqui está a função de textura, no caso de madeira, e o tampo de vidro. Porém, tem uma outra situação, principalmente quando você estiver usando cerâmicas. Então, para a gente aproveitar, digamos que isso aqui não seja mais o tampo de uma mesa, tá? Aqui é o piso de uma casa. E eu quero colocar uma cerâmica. Então, eu venho aqui, translúcidos, e subo aqui, ó. Pedra, metal. Aqui, ó, azulejos. Em azulejos eu tenho alguns tipos. Vamos pegar esse xadrez aqui, ó. Cliquei, botei aqui, tá aí um piso xadrez. Nesse momento, aqui é porque tá pequeno, mas é comum você ter cerâmicas de vários tamanhos. Às vezes algumas com comprimento é maior do que a largura. E essa configuração também é possível de ser feita aqui no SketchUp, que é o que? Você vem em editar e aqui embaixo, ó, você tem largura 30 centímetros, comprimento 30 centímetros. Se você quiser aumentar de tamanho proporcional, você clica aqui e coloca 0,60, por exemplo. Olha aí. Veja quanto já aumentou. Ou se eu quero diminuir, coloco 0,15. Agora, digamos que você queira fazer aqueles pisos que os lados não são iguais, ele é mais comprido do que largo, por exemplo. Então você vem aqui do lado, onde tem essa correntinha, clica e segura por 2 segundos e solta. Quando você solta, veja que a corrente agora está com uma simbologia partida. Ela quer dizer que ela não vai mais aumentar proporcionalmente a largura ou o comprimento. E aí você coloca, por exemplo, a largura aqui 20 e o comprimento 40. Olha o que aconteceu aí. Modifiquei. Tá certo? Então isso aqui é muito utilizado principalmente quando você vai fazer um revestimento de paredes. Nas cozinhas mesmo é comum ter aquelas cerâmicas brancas em que 2 delas tem uma fruta, por exemplo. Geralmente o estilo dessa é assim. A largura maior do que o comprimento. Tá certo? Então aqui tem várias opções de azulejos, de cercas, de madeira, do que você imaginar aqui, ó, de metal, alumínio, por exemplo. Quando nós fazemos cozinhas, os puxadores, nós sempre colocamos de alumínio. E por que, pessoal, que é importante diferenciar o material? Por exemplo, vou dar aqui um Ctrl Z. Aliás, ao invés de usar o Ctrl Z para voltar, habilitem no computador de vocês essa opção aqui, ó, visualizar, barra de ferramentas, padrão. Esse eixo que entrou aqui, ó, padrão, você pode até colocá-lo do lado de cá. Vamos fazer assim, ó. Do lado de cá. Essa ferramenta aqui você tem um novo arquivo, abrir um projeto existente, salvar o projeto, recortar, colar, recortar, copiar e colar. Isso aqui tudo é idêntico ao funcionamento do Word.
excluir o objeto. E aqui foi por isso que eu lembrei dessa opção. Você tem aqui o desfazer material, ó. Desfazer e avançar, tá certo? E aí a opção aqui, imprimir. E aqui você tem informações do modelo, do objeto. Então, aqui é mais uma opção, ao invés de ficar dando Ctrl Z, aqui você tem retroceder e avançar. Mas por que que eu lembrei dessa opção? Porque eu queria voltar para o vidro para dizer o seguinte. É a mesma coisa eu inserir um vidro ou pintar de azul clarinho? Para o SketchUp talvez seja. Mas quando você quer fazer uma renderização, e o que seria uma renderização? É quando você pega o seu objeto nesse formato desenho e aplica um efeito para que ele se torne uma foto quase que real. Ou seja, geralmente nós não entregamos para o cliente uma modelagem do objeto bruto assim. Quando nós terminamos aqui, nós o jogamos em um outro programa que vai fazer a renderização, ou seja, vai tornar em inglês photorealistic, ou seja, o mais próximo possível da realidade. E no momento de renderizar, ele busca por componentes. Então faz toda a diferença você renderizar um vidro do que renderizar simplesmente uma cor azul. Então por isso que eu estou batendo nessa tecla de materiais, de objetos, de nomes, porque lá na frente vai fazer toda a diferença. Tá certo? Então aqui é importante você usar os objetos adequados. E aí, pessoal, aqui você tem, por exemplo, numa parede de uma casa, vamos voltar aqui para o nosso baldinho, digamos que isso aqui agora fosse uma parede. Você tem também aqui no tijolos e revestimento, ó, essa parede, por exemplo, olha aí, ó, que legal. Essa outra aqui, essa aqui que já simula também uns tijolos mais antigos. E aí, vai testando, vai revestindo. Aqui você tem, ó, coberturas de solo, pedras, para você. Olha só a precisão desse desenho, tá certo? Então, digamos aqui que vamos fazer aqui, deixa eu apagar essa nossa mesinha aqui. Seleciono. Selecionei toda, só mostrando aqui, ó, o recortar, né? Ó, colou aqui. Então recorta e cola, similar a o que tem no Word, no Excel, por exemplo. E aqui você exclui. Então deixa eu fazer aqui um terreno para simular ESC. Seleciono tudo. Vamos fazer aqui um terreno rápido, só para a gente ver essa função de cobertura de solo. Eu vou fazer um terreno aqui novamente, vou botar de 5x5. 5x5. Vou inverter a face. Inverter a face, não inverteu. Inverter a face, agora sim. Vou selecionar os 4 lados para fazer uma muretinha. Cadê aqui a opção? Equidistância 0,15. Vamos subir essa muretinha de 1 metro, por exemplo. E aqui dentro, como é um piso, a gente pode, por exemplo, pegar aqui essas pedras e colocar. Olha aí. E aí a pedra tá pequena, tá grande, essa aqui mesmo, por exemplo. Olha, eu achei muito pequeno. Eu posso vir em editar, aumenta aqui um pouquinho. E aí conforme o desenho e a necessidade, certo? 0,56, 0,85. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente finaliza essa primeira parte dividida em 3 modos, né, de ferramentas iniciais. Nós já temos condição de desenvolver os desenhos. Os outros agora são ferramentas já com funções um pouco mais avançadas, porém com isso aqui que nós mostramos, nós já temos condição de fazer um desenho. Então na próxima aula vamos ver alguns procedimentos um pouco mais avançados para a gente já começar a fazer o nosso projeto juntos, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e até a próxima aula.